Vamos orar, fazer uma breve oração. Estamos falando sobre fé e confissão e vamos dar continuidade à nossa série. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu favor, pela tua graça. Nós te bendizemos, Senhor, em nome de Jesus. Te agradecemos por essa manhã, Pai. Nós cremos, Pai, que é uma oportunidade de crescermos, conhecendo mais de Ti, conhecendo da Sua palavra, entendendo a Sua vontade, Pai. Que o Senhor, nesta manhã, possa se mover no nosso meio com o Teu Espírito, Pai, com a unção do ensino, Senhor, de maneira que sejamos todos iluminados, em o nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos que mesmo aqueles que estão distantes, que estão online, ou mesmo que vão assistir esse vídeo de novo, eles possam ser alcançados por essa palavra, Pai, mediante a atenção deles voltada, Pai, para a ministração em nome de Jesus. Nós te agradecemos porque a Tua palavra é viva, ela é mais cortante e penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e nós cremos, Pai, na Sua palavra, penetrando nos nossos corações, no nosso espírito, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias num texto pouco conhecido, Marcos capítulo 11, versículo 23. Nós vamos partir daqui. Amém? Aleluia. Eu vou ler esse texto de Marcos 11, 23, que é bem conhecido, né? Acredito que numa versão aí igual a de vocês e depois numa versão diferente. Pode ser que alguém aqui tenha. Uau, o que foi isso? Vocês perceberam? Piscou a luz, foi? Eu vou ler primeiro aqui na versão revista e atualizada, que diz assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Amém? A palavra disser, ou que faz referência a falar, a dizer, aparece duas vezes. No início, quando ele diz, se alguém disser a este monte, e mais no finalzinho, quando ele diz, mas crê que se fará o que diz. Aparece duas vezes. Mas tem uma versão, que é a versão King James, que a palavra, as palavras que fazem menção a falar, a dizer alguma coisa, aparecem 3 vezes. Eu não sei se na versão em português, eles mantiveram essa característica. Eu procurei a minha Bíblia, que na verdade não é a Bíblia, é só o Novo Testamento, King James, e não encontrei. Fiquei bem curioso, porque geralmente eu não tiro ela ali da minha estante, mas eu me lembrei vagamente que outro dia eu trouxe aqui para a igreja, talvez eu tenha deixado aqui. Aí eu fui no Google, né, e pesquisei lá a versão King James em inglês e traduzi no Google. Então pode ser que saia um pouco diferente, mas de qualquer forma, o curioso é que na versão King James, as palavras que fazem menção a falar, a dizer alguma coisa, aparecem 3 vezes. E Kenneth Hagin gostava desse versículo e ele colocava ênfase, né, sobre a importância do confessar. Nós estamos falando sobre fé e confissão. Então, em Marcos 11, 23, na versão King James, diz assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser, primeira vez, a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas acreditar que as coisas que ele diz, segunda vez, acontecerão, ele terá tudo o que disser. Aí aparece 3 vezes. Amém? Vou ler novamente. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas acreditar que as coisas que ele diz acontecerão, ele terá tudo o que disser. Então, 3 vezes. Amém? E sim, nós podemos colocar a atenção sobre a importância do confessar aquilo que cremos, né? Mas
existe aqui algumas questões a serem observadas com um pouco mais de atenção. Amém, irmãos? Então, alguém poderia falar, o próprio irmão Reagan, né, coloca muita ênfase no confessar, em dizer, né, em chamar à existência, e não há nada de errado nisso, por favor, não me entenda mal, não estou aqui corrigindo o irmão Kenneth Reagan, de modo algum. Porque em um determinado momento, o irmão Reagan, nos seus ensinamentos, ele colocou ênfase sobre a importância do confessar, porque realmente é importante. Algumas pessoas, porque não têm o hábito de confessar aquilo que creem, não estão, vamos assim dizer, extraindo do máximo da sua fé, para benefício próprio. Porque elas até creem no coração, elas até creem em algumas questões, mas elas pouco falam, pouco confessam, ou quase não falam daquilo que creem. E isso não é bom, isso não é, eu diria, saudável. Bom mesmo, saudável, é estarmos falando a respeito daquilo que cremos. E, de fato, é até natural que alguém que crê em alguma coisa venha a falar, a fazer afirmações, confissões sobre aquilo que crê. Portanto, se tem alguém que crê em algo e pouco fala sobre aquilo, alguma coisa está fora do lugar, alguma coisa precisa ser ajustada. E é bem possível que muitos cristãos, eles até realmente, assim, no íntimo do coração deles, creiam em muitas das coisas que leem na Bíblia, ou mesmo que ouvem na igreja, mas não têm o hábito e a prática de fazer confissões a respeito daquilo. Talvez porque não foram orientados a respeito da importância da confissão, ou talvez que alguém, embora tenha sido alertado sobre essa importância, não dê a devida consideração, né, ao confessar, né, a importância que há em fazer confissões da palavra. Então, não é só porque confessamos, e aí vem, né, aquilo que nós precisamos colocar atenção, também nós precisamos atentar para a realidade de que fé não é só confessar, não é só a confissão, porque a confissão, ela pode estar vazia de poder, se aquilo que confessamos não procede do coração, não é algo que cremos antes com o coração. Então, eu particularmente gosto de fazer menção que, em relação à confissão, há dois tempos da confissão. Há um tempo da confissão em que nós fazemos a confissão para nos persuadirmos, para persuadirmos a nós mesmos. Então, eu leio a palavra, eu me deparo com algo que a Bíblia me fala, me revela, que é a vontade de Deus, ou que é algo que é importante para mim, ou que eu possa possuir. Então, eu posso começar a fazer confissões para me persuadir a respeito daquilo, como como é que eu posso dizer assim, como um reforço à minha meditação daquilo que a palavra me revela. Então, eu leio, eu descubro algo que é a vontade de Deus, eu descubro algo que diz respeito à minha pessoa, que eu posso possuir, que eu posso ter. Então, eu medito naquilo, eu penso naquilo, e como uma prática do meditar, eu posso fazer confissões, estar falando aquilo que eu descobri nas Escrituras, aquilo que eu me deparei, né, como uma revelação da palavra de Deus, como algo possível para mim. Então, eu fico confessando, meditando, lendo, confessando, meditando, lendo, e aquilo vai descer ao meu coração. Então, esse é o primeiro tempo da confissão. Eu confesso para persuadir a mim mesmo sobre a palavra de Deus. Então, eu fico declarando aquilo que a Bíblia diz. Eu sou curado pelas pisaduras de Cristo Jesus, para que aquilo desça ao meu coração. E quando aquilo estiver no meu coração, aí vem o segundo tempo da confissão, que agora já é o resultado da fé do coração. Então, porque eu creio que Jesus Cristo me curou, pelas suas pisaduras eu sou sarado, então eu confesso. E aí essa segunda confissão, já como resultado daquilo que creio com o meu coração, vem com muito mais força, amém? Vem realmente
trazer a manifestação, o poder daquilo que creu, o poder da palavra de Deus. Amém? Aleluia. Então, para a fé operar de forma plena, e olhe que eu ministro a matéria Fundamentos da Fé, né? Eu gostaria que você atentasse para isso, o que eu vou dizer agora. Para a manifestação plena da fé, a palavra não deve estar apenas no nosso lábio, ou nos nossos lábios, apenas nos nossos lábios. Ela precisa estar primeiro no coração. Agora, a gente usa essas palavras, né? Primeiro no coração, para depois nos lábios, mas ainda há pouco eu estava dizendo, eu posso estar fazendo confissões para que aquilo desça ao meu coração. Mas o que eu quero dizer é, para que a fé manifeste o seu poder, primeiro a palavra deve estar depositada no coração, para que então a confissão possa trazer resultados. Então, o primeiro tempo da confissão é para que aquela verdade desça ao coração, para que ela chegue ao coração, ao espírito, para então ela poder manifestar, amém? Aquilo que diz, amém, irmãos? E não está distante do que nós acabamos de ler em Marcos capítulo 11, versículo 23, e eu vou ler na versão King James, que fala sobre dizer ou confessar 3 vezes, mas nós vamos ver a importância do crer com o coração. Então ele diz, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração. Então a ênfase aqui é quanto ao duvidar no coração, amém? Ele diz, e não duvidar em seu coração, mas acreditar que as coisas que ele diz acontecerão. Acreditar aonde? No coração. Mas acreditar no coração que as coisas que diz acontecerão, ele terá tudo o que disser. Então, para que eu tenha tudo aquilo que eu digo, tudo aquilo que eu confesso, eu primeiro preciso que aquela verdade esteja depositada no meu coração, que eu creia no meu coração e não haja dúvidas no meu coração a respeito daquilo. Amém, irmãos? Então, antes de chegar aos lábios, para a manifestação da fé, antes de chegar aos lábios, ela deve estar no coração. Amém? A crença, a fé, a palavra de Deus deve estar bem concretizada no coração. Se você puder ir até o livro de Marcos, no capítulo 5, no versículo 25, é um texto bem conhecido, é o daquela mulher do fluxo de sangue, né? Marcos capítulo 5, versículo 25, na versão Revista e Atualizada. Agora tudo que eu for ler vai ser na versão Revista e Atualizada. Diz assim, Marcos 5, 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido falar a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Amém? Nós estamos aqui observando o que o apóstolo, né, Marcos, ele contando esse fato, né, narrando esse fato da mulher do fluxo de sangue que foi curada, depois de passar 12 anos, né, sofrendo daquele mal. A Bíblia vai nos revelar aqui que aquela mulher foi curada porque ela dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Aí o versículo 29 mostra a cura, né? Ele diz, e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Amém? Aleluia. Aqui o apóstolo Marcos,
no capítulo 5, né? Ele falando sobre essa mulher que sofria há 12 anos, eu imagino realmente o quão isso deveria ser ruim, constrangedor para aquela mulher, limitador, né? Naquele tempo não existia a tecnologia que existe hoje, né? As mulheres hoje gozam de um conforto maior, mesmo no período, né? Dizem no período da mulher, né? No período da menstruação. Agora, imagina, aquela mulher estava em menstruação todo o tempo, todos os dias. Devia ser bem complexo. Mas ela ouviu falar da fama de Jesus. E ao ouvir falar da fama de Jesus, que certamente era de que Jesus curava, ele sarava, os outros, né? Ele curava os outros, ele sarava os outros, enfim, ele dava vista aos cegos, ele ressuscitava mortos, né? Que ele andou sobre as águas, que ele falou com a árvore e a árvore secou, que ele falou com o vento e o vento lhe obedeceu. Enfim, ela ouviu falar de Jesus e, ouvindo aquilo sobre o que se dizia sobre Jesus, ela disse: se eu tocar as vestes desse homem, eu serei curada. Se eu apenas tocar a veste desse homem, eu serei curada. E aí, Marcos vem aqui narrando e mostrando que essa mulher, ela obteve a sua cura exatamente porque dizia que se apenas tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Então, me parece que o apóstolo Marcos, ele colocou ênfase na narrativa aqui, né? Naquilo que ele vem narrando, no dizer, no confessar, no declarar o que crê. Mas Mateus, se você for para Mateus capítulo 9, versículo 21, já vai colocar noutra perspectiva. Ele vai dar aqui um pequeno detalhe que vai corroborar com aquilo que nós já falamos, que a fé, ela antes de estar nos lábios, ela precisa estar no coração. Porque fazer uma confissão sem crer no coração, ou mesmo com a possibilidade de que haja dúvida no coração, aquela confissão está vazia de poder. Então, Mateus capítulo 9, versículo 21, olha o que o apóstolo diz. Ele diz assim, porque dizia consigo mesma. Porque dizia consigo mesma. Amém? Se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Em Marcos, ele diz assim, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Mateus diz, porque dizia consigo mesma. Isso nos traz a ideia de que ela primeiro se persuadiu. Ela dizia para ela mesma, aquilo que eu falei do primeiro tempo da confissão. Ela ouviu falar da fama de Jesus e ela dizia para ela mesma, algo interno, algo no coração. Primeiro ela firmou a sua fé no seu coração. Ela dizia para ela mesma, eu serei curada. Eu serei curada se eu tocar nas vestes daquele homem, Jesus. Eu serei curada. Se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Ela dizia para ela mesma. Isso aqui é interessante, porque às vezes nós encontramos alguns de nós, os cristãos, prontos a dizer aquilo que crê mediante as circunstâncias, né? Então algo chega ali repentino, pressiona, aí a pessoa já, Satanás, em nome de Jesus, eu falo com você, e não há nada de errado com isso. E o crente tem que falar com Satanás mesmo, não é conversar com ele, bater papo, chamar para trocar umas ideias, não é isso, é falar no sentido de exercer a autoridade, amém? Então nós falamos com o diabo, e está certo, mas muitas vezes nós não falamos para nós mesmos, sobre aquilo que descobrimos nas Escrituras. Seria bem mais interessante que ao ler a palavra e descobrir certas verdades que a palavra nos revela que estão disponíveis a nós e que pela fé nós possamos possuir tais coisas, que nos apropriemos daquelas palavras para dizer para nós mesmos.
Se eu tão somente crer nessa palavra, eu vou ter o que ela diz. Está comigo? Você percebe a diferença? Às vezes nós obtemos a informação, está lá escrito e sabemos que há um registro bíblico. E aí, no momento de uma necessidade, mediante uma pressão, nós rapidamente fazemos menção daquilo que sabemos está escrito na Bíblia. E está tudo bem, não tem nenhum problema. Mas por que muitas vezes estamos falando, confessando, e os resultados não aparecem de forma tão imediata? Provavelmente porque não persuadimos a nós mesmos antes. Provavelmente porque nós não estamos plenamente convictos sobre tais verdades, apenas temos a informação. Uma coisa é você ter a informação, outra é você estar persuadido daquilo. Uma coisa é você ter a informação, outra é você estar plenamente convicto que aquilo está disponível para você. Está comigo? Essa pode ser provavelmente a resposta para que muitos de nós não estejamos obtendo resultados tão mais rápidos quanto esperávamos, porque temos feito uma confissão vazia de convicção. Amém? Vou até dar um golezinho depois do que eu disse aqui na água para respirar um pouco. Porque eu disse isso? Porque de fato, irmãos, às vezes nós estamos meio que no automático. Mal lemos a Bíblia, mal meditamos nela, muito menos fazemos essa confissão para nós mesmos, mas na hora da necessidade nós queremos liberar uma palavra e esperamos que aquilo manifeste poder, mude as circunstâncias. Está comigo? Então, antes de estar nos lábios, para a manifestação plena da fé, antes das palavras estarem nos nossos lábios, ela precisa estar bem estabelecida no nosso coração. Amém, irmãos? Aleluia. Então diga para você mesmo, antes de dizer para a própria circunstância, contra a enfermidade, antes de falar contra o diabo, antes de chamar à existência aquilo que você deseja, diga para você mesmo, confesse para você mesmo, fale para você mesmo, esteja persuadido, esteja consciente de que você está persuadindo a você mesmo. Amém, irmãos? Aleluia. Romanos capítulo 10 é um texto bem conhecido também, eu só estou trazendo um texto conhecido, graças a Deus. O pregador não tem que ficar preocupado em trazer textos desconhecidos, amém? Aleluia. Se nas nossas mensagens, os textos que citamos, em algum momento parece ser novo para você, é porque você não tem lido a Bíblia como deveria, né? Porque nada do que dissermos aqui deve soar como algo novo, amém, irmãos? Mas Romanos capítulo 10, versículo 8, e eu gosto desse texto, principalmente falando sobre fé e confissão, porque ele nos mostra que para obtermos salvação foi necessário crermos com o coração e fazermos confissão a respeito daquilo que cremos, para então sermos salvos, para obtermos a salvação. Mas vamos lá, Romanos 10:8 diz: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia. Amém? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Novamente, nos deparamos aqui com dois textos, o versículo 8 também, quando ele disse, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Coloca, o falar, a importância do confessar em primeiro plano.
A palavra está perto de ti, está na tua boca. Primeiro ele fala da boca, né? Depois ele diz, se confessares a Jesus, ele coloca ênfase aí, em primeiro plano, na importância do falar, do confessar. Mas isso não quer dizer que o crer com o coração não deva já estar em ação, por assim dizer. Já deve ser uma realidade. Amém? No 9 ele diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, veja que há uma condição, se confessares com a tua boca e em teu coração creres. Se confessares com a tua boca e em teu coração creres. Isso quer dizer que, se confessares com a tua boca e não creres com o teu coração, se confessar com a boca sem a fé no coração, não vai trazer o resultado esperado. Amém? A confissão de poder, ela se dá quando aquilo que confessamos já está concretizado, por assim dizer, no nosso coração. Já é uma realidade do nosso coração. Nós já temos aquilo firmado em nosso coração. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aí o versículo 10 ele diz, porque com o coração se crê. Ele continua dizendo, para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Mas nós poderíamos ficar aqui com o versículo 10, excluindo aqui algumas palavras, só para nós entendermos. Ele diz assim, porque com o coração se crê, e com a boca se confessa. Porque com o coração se crê, e com a boca se confessa. Então no versículo 10 ele coloca a ordem invertida, né? Primeiro ele fala, a palavra está perto de ti, está na tua boca e no teu coração. Se confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres. Mas quando chega no versículo 10 ele diz, porque com o coração se crê e com a boca se confessa. Então, a confissão de poder é aquela que se crer com o coração primeiro. Amém, irmãos? Então, devemos, ao nos deparar com textos bíblicos que nos revela a vontade de Deus, que nos revela aquilo que está disponível a nós devemos então meditar naquelas palavras, devemos dizer para nós mesmos, confessar aquilo para nós mesmos, a fim de estarmos persuadidos, convictos sobre o que a palavra de Deus diz, para então a confissão da fé ser realizada. Amém, irmãos? Aleluia. Rick Renner, ele fala uma coisa interessante, eu achei bem interessante, de fato. Eu escrevi para não esquecer, é tão simples, é tão curto. Ele diz assim, ó, a sua voz é a sua autoridade. Em outras palavras, ele vai desenvolver lá, né? Então ele vai dizer que nós exercemos a autoridade mediante a nossa voz. Amém? Interessante. Exercemos nossa autoridade por meio da nossa voz, ou seja, por aquilo que verbalizamos. Nós temos que falar das coisas, né, para exercer a nossa autoridade. Não se expulsa os demônios, por assim dizer, sem fazer confissão, sem falar com eles, sem ordená-los. Saia em o nome de Jesus. Você exerce a sua autoridade com a sua voz. Amém? Por isso a importância da confissão. Mas ela só vai estar carregada de poder, de força para a realização, se antes estiver estabelecido no nosso coração. Então, com o coração cremos e com a nossa boca fazemos uso da nossa autoridade. Cremos com o coração, confessamos com a boca. Amém? Aleluia.
Kenneth Hagin não, Rick Renner, ele falando sobre essa questão, né? Aí ele disse que ele foi ministrar na igreja de um pastor amigo dele, e ele ficou num quarto que ficava no porão da casa, e ele diz, eu não me lembro agora o horário, mas que muito cedo da manhã, o telefone começou a tocar. E aí tocou, e ele acordou, ele despertou com aquele telefone, e ninguém atendia. E tocou muito, e ele pensou, pai, ninguém vai atender esse telefone. E aí ele disse que começou a contar as chamadas, né? Os toques do telefone. Aí ele disse que chegou a 15, 20, 30, 35 vezes. E ele disse, rapaz, se ninguém for atender esse telefone, eu vou. E aí voltou a tocar novamente o telefone, tocou. Aí ele se levantou, subiu aquelas escadas, foi até a cozinha, porque ele disse que o telefone ficava do outro lado na cozinha. Aí ele chegou lá diante do telefone na cozinha, pegou o telefone, tocando, né? Pegou o telefone e disse, alô, e o telefone continuou tocando. E ele disse que ficou sem entender e observou que o som estava vindo um pouco mais para o lado. E aí ele disse que tinha um pano assim, né? E ele foi lá, quando ele levantou o pano, tinha um papagaio, um pássaro desses que imitam sons perfeitos. E o papagaio, ele emitiu um som idêntico ao do telefone. Estava explicado por que ele atendeu o telefone e o telefone continuava tocando. Na verdade, não era o telefone, era o papagaio. Mas aí ele estava mostrando que, assim como um papagaio, que ele libera o som idêntico, né, ao do telefone, mas você não tem como atender, não vai dar resultado nenhum, porque é apenas uma imitação, amém? É um som que te traz, né, a expectativa de que algo vai acontecer, uma comunicação, mas limitado, não passava daquilo. Eles, muitas vezes, alguns de nós, os cristãos, nos colocamos em situações, ou estamos numa situação, em que temos as palavras certas na nossa boca, só que elas ainda não estão no coração. E enquanto as palavras estão na boca e não no coração, somos apenas como um papagaio, que emite o som certo, mas que não tem a força para dar continuidade, de gerar aquilo que se espera. Está comigo, irmãos? Muito curioso isso, né? E eu me lembrei, eu até, se nós tivéssemos uma projeção aqui, né, eu teria procurado para colocar para vocês. Tem um vídeo de um pássaro nem parece com um papagaio, é um pássaro, parece mais um passarinho comum, mas é impressionante, ele consegue imitar muitos sons, muitos. E esse vídeo especificamente, aquele pássaro está imitando dezenas de sons, e todos eles sons mecânicos, e é perfeito, perfeito, irmão. Se você não vê que é um pássaro, você vai dizer que é uma furadeira, é uma buzina de um carro, são sons de computador, sabe? Efeitos sonoros que nós vemos muitas vezes nos vídeos, né, como de naves espaciais, são perfeitos. E aquele pássaro, ele vai emitindo um som após o outro, com uma perfeição que você fica até incrédulo, olhando para aquilo, não, será que é esse pássaro mesmo? Às vezes nós temos as palavras certas na boca, mas elas ainda não desceram ao nosso coração. Nós até esperamos o resultado, mas a confissão se encontra vazia de poder, porque ela não está no coração. Aquelas verdades não estão estabelecidas no coração. Então, irmãos, nós sim devemos fazer confissão, ou confissões, e eu não estou desestimulando você de forma alguma a deixar de fazê-las, mas eu quero que você entenda que você só vai obter resultados quando aquilo que você confessa estiver primeiro estabelecido como uma convicção plena no seu coração. Amém? Aleluia. Aí, para me finalizar o exemplo do Rick Renner aqui, ele disse algo muito curioso. Ele disse assim, eu não uso as palavras para mudar o meu coração, eu uso o meu coração para falar as palavras que vão mudar as circunstâncias. Eu entendo o que ele está dizendo.
Mas como eu falei no primeiro momento, sobre os 2 tempos da confissão, pode ser que num primeiro momento a minha confissão seja aquela, para mim mesmo. Eu não estou falando com Deus, ou mesmo com o diabo, ou com as circunstâncias. Eu não sei se já aconteceu com você, mas às vezes nós nos vemos, ou podemos ver alguns cristãos, tentando persuadir Deus a respeito do que Deus disse. Senhor, a sua palavra disse, a sua palavra diz, né? Aí por causa daquilo que você sabe que está escrito na Bíblia, aí você vai diante de Deus e diz, Senhor, está escrito. É como se você estivesse exigindo que Deus fizesse algo porque Ele disse ou porque está escrito. Mas a condição para que algo se manifeste, não é que Deus tenha dito ou que esteja escrito, é que esteja no seu coração. Está comigo, irmãos? Eu já fiz isso. E às vezes é possível que eu ainda faça. Mas quando eu me percebo fazendo, eu me corrijo na hora. Porque eu percebo que eu não estou fazendo o uso adequado daquilo que eu conheço da vontade de Deus. Eu não tenho que cobrar a Deus para que Deus faça alguma coisa, irmão. Deus não é esquecido de quem Ele é e do que Ele pode. Você não tem que convencer a Deus de fazer aquilo que Ele falou que faria. Você tem que estar convencido por você mesmo de que Deus é poderoso para fazer o que Ele diz. E o que vai fazer Deus mover-se em seu favor é quando Ele olhar para o seu coração, por assim dizer, e Ele perceber, essa verdade está muito bem estabelecida no coração dele. Eu não posso negar a manifestação do meu poder. Está comigo, irmãos? Não é nem que Deus fica nessa coisa, né, olhando para o coração, deixa eu ver quem está crendo. Aquele ali está crendo, eu vou fazer agora. Não, irmão, na hora que você crê, o princípio já está estabelecido, vai operar. Está comigo? Aleluia. Então, é nesse sentido quando Rick Renner diz, eu não uso as palavras para mudar o meu coração, mas eu uso o meu coração para falar as palavras que vão mudar as circunstâncias. Amém, irmãos? Aleluia. Oh, glória a Deus. Você pode usar o seu coração para mudar aquilo que você fala. Amém? Aleluia. Já que estamos citando, né, os pregadores, Kenneth Hagin, ele disse que bastava 5 minutos conversando com alguém para ele localizar onde estava a fé daquela pessoa. E isso é um fato. Você mesmo, se você começar a procurar ouvir o que você mesmo diz, você vai perceber aonde está a sua fé. E se você perceber que a sua fé não está firmada no que a palavra de Deus diz, então faça as confissões para você mesmo, para que você possa persuadir a você mesmo sobre o que é a vontade de Deus. Amém? Aleluia. O nosso apóstolo Bud Wright, ele pegava muito firme com relação aos irmãos, os crentes falando de forma negativa. Ele dizia o seguinte, irmão, se você fala negativo é porque é isso que está no seu coração. Então, se você não quiser ser repreendido pelo pastor Bud, quando estivesse com fome, nunca dissesse diante dele, estou morrendo de fome, porque você ia ser repreendido. Ele dizia, você não está morrendo, rapaz, você só está com fome. Agora, por que nós falamos isso, que estamos morrendo de fome? Por causa da cultura, né? Por causa de uma influência de outras pessoas, porque os ouvimos falando isso, e aí nós vamos reproduzindo como um papagaio. E de tanto falar, nós nem percebemos o que dizemos. Em outras palavras, nós falamos certas coisas e nem percebemos, irmão, nem percebemos o que dizemos. Se nós não percebemos o que falamos, pode ser que nós também não estejamos percebendo o que está no nosso coração. Alô? Você fala e você não percebe o que disse. Você mesmo não escuta o que foi que você disse. Não atenta para o sentido do que você disse. Se é assim a respeito do que nós falamos, pode ser que seja assim também a respeito do que cremos, com o coração. Então você nem percebe o que é que você realmente crê. Então, aonde nós devemos colocar nossa atenção? É atentar para a palavra, buscando colocá-la no nosso coração.
em primeiro plano. Porque se ela estiver no nosso coração, aquilo que viermos confessar a respeito do que já está no nosso coração, nós teremos força e poder para obter os resultados. Amém, irmãos? Então alguém pode ter as palavras certas na boca e não tê-las no coração. E não tê-las no coração. Amém? Outra coisa que eu já falei bastante sobre o irmão Kenneth Hagin. Isso é curioso. É bem curioso. Eu não me lembro qual é o livro dele, porque são tantos livros. Eu hoje pensei assim, não, eu vou dar uma olhada para ver se eu acho qual é o livro. Mas são tantos livros, eu não sabia nem por onde começar. Mas se você encontrar, quando estiver lendo os livros, manda uma mensagem para mim. Pastor, eu encontrei a passagem aqui do livro do irmão Hagin. É porque o irmão Hagin, ele diz que ele tinha muitos resultados, né? Ele obtinha o resultado das suas orações. Mas ele fala algo muito interessante, curioso. Ele diz assim, muitas vezes, aquilo que ele alcançou como resposta de oração, antes mesmo dele orar, ele procurava recordar textos da Bíblia que concordavam, que tratavam, que apontavam para aquela circunstância da qual ele tinha necessidade. E aí, olha, irmãos, que Kenneth Hagin já tinha ali 50, 60 anos de ministério. Ele era, ainda jovem, ele era chamado de homem Bíblia, porque ele não precisava abrir a Bíblia para citar os textos bíblicos. Mas apesar de os conhecerem, de conhecer os textos, antes dele orar sobre alguma necessidade, ele procurava, antes de orar, atente para isso, recordar os textos da Bíblia que tratavam sobre a questão, que apontavam para aquele assunto. Depois de lembrá-los, ele fazia questão de lê-los, embora ele soubesse de cor. Ele abria a Bíblia e ele lia. E depois de ler, ele meditava sobre eles e imediatamente fazia confissões. Mas isso antes de orar. Amém? Então ele recordava o texto, ele ia na Bíblia, lia o texto, ele meditava e fazia confissões. E ele dizia, eu fazia isso apenas para ter certeza de estar plenamente convicto, de estar totalmente persuadido sobre o que as Escrituras falam, para então orar. E ele disse, sempre que eu li a Bíblia, meditei nela e fiz confissões e depois orei, obtive resultados. Isso é curioso, porque muitos de nós, irmãos, não temos tido, vou usar essa expressão, a paciência, né, de fazer todo esse processo. Não, quando a necessidade chega, o que é que nós fazemos? Imediatamente, em nome de Jesus, eu declaro curado. Em nome de Jesus, eu declaro suprido. Em nome de Jesus, eu declaro circunstâncias sendo alteradas. E não tem nenhum problema fazer confissão. Mas o irmão Hagin, ele atribui o êxito dele de obter respostas às suas orações ao fato de, antes de orar, ler a Bíblia, meditar nela e confessá-la até que estivesse plenamente persuadido, plenamente convicto. Em outras palavras, o que o irmão Hagin estava dizendo era o seguinte, irmão, por mais que eu conheça a Bíblia, por mais que eu já tenha pregado sobre várias questões, né, temas distintos, diferentes, na igreja, por mais que as pessoas chamassem ele, apelidassem ele de homem Bíblia, ele entendia que era possível que em determinado momento e sobre determinada circunstância, ele não estivesse plenamente convicto ou totalmente persuadido de algo, então ele não se aventurava a fazer uma oração imediata. Ele antes se debruçava sobre a palavra para ler, meditar e confessar e ter a certeza de estar persuadido, ou seja, de que aquela verdade estava bem concretizada no seu coração. Então ele orava e ele obtinha os seus resultados. Amém, irmãos? Aleluia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo, é outro texto bem conhecido, ele vai dizer, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também cremos, por isso também falamos. Amém?
O espírito da fé é crer com o coração e confessar com a boca. O apóstolo Paulo disse: eu criei, por isso falei. Paulo está dizendo que a sua confissão, ela estava fundamentada naquilo que ele cria. Amém? Aleluia. E ele chama isso do espírito da fé. O espírito da fé. O que é o espírito da fé? É alguém que está plenamente convicto, totalmente persuadido de algo, e aí ele diz, ele percebe: eu creio nisso, de fato, de verdade, eu creio. Aí porque ele crê, ele confessa. Esse é o espírito da fé, é estar plenamente convicto, convencido, por assim dizer, amém? Totalmente persuadido de uma verdade no seu coração, e por conta disso, ele faz confissões. Por isso o apóstolo disse: eu criei, por isso é que eu falei. Nós cremos, e porque cremos, também falamos. Amém, irmãos? Aleluia. Diga: eu creio, por isso eu falo. Aleluia. Glória a Deus. Você crê, e porque crê, você fala. E aqui novamente esse texto coloca as coisas na ordem, né, mais adequada para o nosso entendimento. Primeiro crê com o coração, depois se confessa com a boca. Amém? Crê e falar. Primeiro crê, depois fala. Primeiro estar persuadido, depois confessa. Amém? No primeiro domingo desse mês, eu ministrei também aqui, né, pela manhã, sobre fé e confissão. E naquele momento, eu pelo menos afirmei aqui várias vezes, que crer e confessar é possuir. Crer e confessar é possuir. Se você crê em algo e confessa sobre aquilo que você crê, você terá os resultados. Amém? Crer e confessar é igual a possuir. Amém, irmãos? Mas confessar sem crer não vai trazer resultado nenhum. O resultado vai ser manifesto quando você estiver crendo e confessar aquilo que crê. Então você terá a posse. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 8. Aleluia. Romanos, capítulo 10, versículo 8. Porque, porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Amém? Isto é, a palavra da fé que pregamos. Ou seja, quando ele diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, mas ele finaliza dizendo: isto é, a palavra da fé que pregamos. Nós podemos perceber que, para que a palavra estivesse na nossa boca, no nosso coração, antes nós tivemos que ouvi-la. Nós ouvimos primeiro aquilo que ouvimos como palavra da fé. Amém? Nós primeiro ouvimos, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, pela pregação da palavra de Deus. Nós ouvimos, aquilo desceu ao nosso coração, por assim dizer, nós cremos, e porque cremos naquilo que foi pregado, então a palavra está perto de nós agora, na nossa boca e no nosso coração. Amém, irmãos? Aí o versículo 9 ele continua: se com a tua boca confessares daquilo que você ouviu da pregação da fé, e que você creu, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crer para a justiça, aleluia, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Com o coração se crê para a justiça, para sermos justificados.
nós primeiros cremos com o coração. E aí, porque cremos, confessamos. Amém? Aleluia. E aí, para me encerrar, estou só fazendo um reforço aqui para a gente encerrar. Volte lá para Marcos capítulo 11, versículo 23. Marcos 11, 23. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então, o irmão Reagan, quando coloca ênfase no confessar, ele não está desprezando de forma alguma a necessidade de que a palavra primeiro esteja no coração. Amém? Ele só está dando ênfase no confessar pelo fato de muitas pessoas conhecerem a palavra, até creem no que a Bíblia fala, mas elas mesmas não fazem confissão daquilo que creem. Então o irmão Reagan, para puxar do povo, né, ou trazer ao povo essa consciência da importância do confessar, ele colocou ênfase no texto de Marcos 11, 23, sobre a importância do dizer, do declarar, do confessar, do chamar à existência. Mas como nós vimos aqui, a confissão, se ela não for acompanhada de uma convicção forte no coração, ela está vazia de poder. Amém? Então, vamos colocar os nossos olhos agora naquilo que a Bíblia diz aqui, quando ele fala, e não duvidar no seu coração. Vamos colocar ênfase sobre essa questão, e não duvidar no seu coração. Ou seja, se você disser para obter o que diz, você não pode duvidar, você não deve duvidar no seu coração, mas crer. Essa palavra duvidar, no original, no grego, ela é diacrino. A pronúncia pode ser um pouco diferente, mas enfim, a palavra duvidar, o sentido literal dela é separar, fazer distinção, entre outros sentidos que ela pode ter, mas focando principalmente nesses aspectos: separar, fazer distinção, ver diferença, tentar ou decidir, né? Mas veja, se a palavra duvidar, ela traz o sentido de separar, Marcos 11, 23, Jesus está dizendo basicamente o seguinte: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não separar do seu coração o que diz, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Amém? A palavra duvidar tem o sentido de separar. Então, em outras palavras, Jesus estava dizendo: se alguém não separar do seu coração e da sua boca as palavras, você vai obter resultados. Porque é possível você estar crendo com o coração em algo e fazendo confissão de outra coisa. Em outras palavras, é possível você estar confessando algo que você não crê com o coração. Então, o seu coração e a sua boca estão separados. Eles não estão de acordo. Então, se nós queremos resultados, nós precisamos trabalhar para que o nosso coração e a nossa boca estejam unidos, no mesmo propósito, na mesma visão. Amém, irmãos? Aquilo que estiver no coração deve estar na boca. É o espírito da fé. Crer com o coração, confessar com a boca. O espírito da fé. Crer com o coração, confessar com a boca. Não separar o que você crê do que você fala. Ou seja, se você fala, não está de acordo com o que você crê, pare de falar sobre isso. Como o irmão Reagan dizia, ou o irmão Bud dizia, né? Estou morrendo de fome. Você crê mesmo que está morrendo de fome? Não, não creio. Então para de falar isso.
associa as palavras da tua boca com a realidade do teu coração? Porque o que você crê é que Deus provê no meio da sua necessidade. Então, se você está com fome, você já pode dizer assim: Pai, obrigado, porque em pouco tempo eu vou estar me alimentando. Aleluia. É melhor do que dizer: estou morrendo de fome. Alô? Concorda comigo? Então, junta as tuas palavras. Faça com que as palavras, na sua boca estejam concordando com o que você crê no seu coração. Amém, irmãos? Agora, uma coisa você precisa ser muito sincero, é atentar para o que você diz, porque muito do que você diz revela o que você crê. Então, diante de uma situação, você diz: eu não sei se eu posso. Então é porque você realmente crê que possivelmente você não possa. Mas a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Amém? Às vezes nós falamos com base naquilo que vemos no natural. Uma situação, uma circunstância se apresenta e com o que nós vemos no natural, nós dizemos: não vai dar certo. Isso não vai funcionar. Eu não vejo solução para isso. Então você está falando com base no que você vê. Você está falando sobre a circunstância que se apresenta a você. Mas antes de falar, procure descobrir o que você crê no coração. E se que você, diante do quadro que se apresenta, você crê que Deus é poderoso para suprir a sua necessidade, então tenha o cuidado de fazer confissões sobre o que você crê e mantenha a sua boca e o seu coração unidos. Amém? Você foi abençoado? Aleluia. Então, para encerrar, Marcos 11:24 ele diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Então nós cremos que recebemos aquilo que falamos. Nós cremos que vamos obter aquilo que dizemos. Amém, irmãos? Então, atente-se para o que você fala. E antes, procure persuadir a você mesmo, confessar a palavra para você mesmo, a fim de que você esteja plenamente convicto. E então as suas confissões estarão carregadas de poder. Amém? Feche seus olhos por um instante, nós vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Aleluia, nós te agradecemos pela tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Pai, nós te agradecemos porque de fato nós podemos perceber que muitas vezes somos apressados e nós provavelmente não temos dado a atenção devida ao trabalho que nós deveríamos exercer constantemente, Pai, de estar lendo a tua palavra, meditando na tua palavra, confessando a sua palavra para estarmos persuadidos da sua vontade, da sua verdade, a fim de podermos, Pai amado, nos exercitar no espírito da fé, crermos com o coração e confessarmos com a nossa boca aquilo que cremos, Pai, e obtendo os resultados que certamente são desejados por Ti, de serem manifestos na nossa vida. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos, eu oro por mim mesmo, por eles e por aqueles que estão distantes, talvez assistindo online agora ou em outro momento este vídeo, para que nós possamos, Pai amado, tomar uma posição firme e desenvolver uma rotina, trabalharmos a nossa vida de maneira, Pai, que a Tua palavra possa estar realmente, Senhor, presente nos nossos corações e assim obtermos resultados mediante as nossas confissões, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.